Le mete com radar angolano, le puxa com radar angolano, le mete com radar angolano, le puxa com radar angolano, che é radar angolano, le mete com radar angolano, le puxa com radar angolano. E aqui dentro que nós precisamos de quadros porque somos poucos, referências. E depois fazem estas leis absurdas, estúpidas. Depois andam atrás de uma interpretação do artigo 129. Quer dizer, como é que pessoas que dizem que são os cerebrais do direito dizem que a UNITA quer sublevação, que um birô político é birô político ou burro político? Eu acho que é burro político, Cota William. Por quê? Porque era só interpretar. Sim. E mais, da equação, a primeira parte do jogo do 129 é a competição da FIFA. Vamos falar como se estivéssemos no futebol. O jogo tem que desenrolar com um vencedor para ir à final. Mas, correto? Falando... Então tem que haver prolongamento. Exato, mas o artigo 129 já está a meter o tal burro político, já convocou e já está, não sei se o Cota William e o Álvaro tiveram acesso a essa informação, que já estão agora a vir com uma... E eu acredito que quando as pessoas dizem que a UNITA está a perder tempo com isso, porque se João Lourenço sair, a vice-presidenta, pressão é sempre pressão. E o homem que eu aprendi com ela a fazer pressão, está aqui o Cota William Toné. Cota William Toné, agora o burro político convoca os deputados do MPLA e diz assim: quem tem dupla função, se você é deputado e é secretário para uma zona, você tem que escolher uma posição, porque a partir de agora queremos os deputados somente focados no parlamento. Quer dizer, um arranhão que passou ao lado fez com que eles saltassem e gritassem o parlamento todo e agora até tomam medida. Eu acho que a pressão lá dentro tem uma mais-valia, Mocota. Não, porque há duas coisas. O 129 diz, na linha B do número 5, se for ipsi verbis, diz o seguinte: a proposta de iniciativa é apresentada por 1/3 dos deputados em efetividade de funções. É estúpido quem disse que a UNITA não pode apresentar e as bancadas não podem apresentar. É estúpido. Porque está aqui, é a norma que diz, é apresentada por 1/3 de atividades de funções. E se calhar os companheiros não sabem, na sua raiva e ódio, e portanto, cresceram com o anti-unitismo, não é? E depois também do outro lado há o anti-MPLismo, e estamos reféns desta buçalagem. Mas aqui, era você dizer, 1/3 significa quê? 1/3, na lei das porcentagens, é simples. 225, que é o quanto que nós queremos afetar, a multiplicar pelo primeiro terço. O primeiro terço é 1. 220 vezes 1 vai dar 220. A multiplicar pelo resultado que deu do primeiro terço. 220 vezes 3. Ora, dá 73, tanto é 74. E que a UNITA tem. Deputados tem ou não tem? Tem. Então, se tem, está é aqui legítimo. A legitimidade. Quem trouxe isso não foi a UNITA. Quem fez isso foi o MPLA sozinho. Aproveitou e não sabem ler o que eles próprios escreveram. Exatamente. Então, nesse caso, o Carlos Feijó, que foi um dos mentores desta lei constitucional, não estudou bem. Como é que é? É cabulador. Eu, por acaso, não ouvi as declarações do Dr. Carlos Feijó, se é que ele as fez, mas eu estou-me a falar daqueles que eu ouvi. E é deprimente, mas doutor, é triste. Dr. William, neste caso, porque é uma situação nacional, aqui não se está mais a brincar com galinhas nem com pintainhos, como estavam ali a transferir. Porque nós até dissemos aqui no Bem-Aja que não se pode brincar com a inteligência ou com a capacidade intelectual da classe intelectual angolana. O senhor Carlos Feijó,
o jurista, o doutor Carlos Feijó, neste momento, ele também devia se pronunciar. Agora, ele não tem que se meter por baixo, portanto, da peneira, Sim. enquanto que o sol está a lhe bater. Ele tinha que se pronunciar agora. Ele e os seus correligionários tinham que falar se é legítimo ou não é legítimo, para não continuar a levar aqui, não é, os filhos da terra a irem comer com a boia suja. Não se pode. Porque, de facto, a coisa é tão séria assim, é Manujica. É tão séria que o Carlos Feijó não pode deixar agora o barco ir à deriva. Ele era o promotor desta Constituição, lei constitucional atual. Foi ele quem conduziu a parte científica para se escrever esta Constituição. E como é que o MPLA vem e diz que não é tentativa de subversão? Que tentativa de subversão? Não, o que me parece, está a ver, Mano Álvaro, durante esse tempo, mesmo até o José Laborinho vai na igreja e ele diz que aquelas crianças que estão a ser abusadas sexualmente, que são abusadas, né? Porque esse é o foco ultimamente aqui que uma pessoa vai tendo. Ele vai e ele esquece que a Constituição angolana, no artigo 21, as tarefas do Estado angolano. O Estado angolano tem compromisso, tem tarefa com o cidadão. O Higino Carneiro, para sua campanha eleitoral, o Higino Carneiro está a engraxar o sapato do menino. E o Higino Carneiro, que quer ser presidente da República, não se vê que na Constituição angolana o artigo 80, o ponto 5, diz que é proibido nos termos da lei o menor em idade escolar trabalhar. Quer dizer, esses indivíduos, para além do problema do tal Feijó, o MPLA não conseguiu ainda fazer o exercício da leitura da Constituição. Mas está aí o Dr. William Toné. Estávamos a falar aqui dessa falha também do silêncio do constitucionalista, o Dr. Feijó, mas também eu estou a dizer que tem havido falha de alguns membros do MPLA não ler a Constituição. O caso do Higino Carneiro, meter miúdos a engraxar nos seus sapatos. O caso do ministro do Interior está dentro de uma igreja e dizer que essas crianças abusadas, as famílias é que têm que resolver. Quando nós temos na Constituição, o artigo 21, as tarefas do Estado. Então, o que é que se passa? O artigo 129 está aqui, está tudo claro, mas parece que estamos perante uma guerra e o Rui Falcão disse mesmo que parece que é uma tentativa de golpe do Estado. Eu não sei, doutor William, vai responder o meu mano Gica, mas eu tenho aqui, portanto, o discurso do senhor Rui Falcão. Não sei se queremos voltar a ouvir o que o Rui Falcão disse ou podemos continuar, mais velho. Sim, pode ser. Ok, vamos ouvir o que é que o senhor Rui Falcão disse. O William rebate através do discurso, exato. Sim. Protagonizada no sentido de destituir o Presidente da República, sem factos que encontrem fundamento respaldado na Constituição, só é possível ser criada por uma organização política que, consciente da sua notória e cada vez mais evidente incapacidade de conviver numa sociedade democrática e pluralista, não hesita em provocar um ambiente institucional contrário ao que o MPLA, através do seu grupo parlamentar, proclamou ainda há poucos dias, no sentido de um maior diálogo e inclusão no debate político. A estratégia de criação de um clima de instabilidade institucional, há muito denunciada, tem vindo a ser aplicada com recurso permanente ao descrédito das instituições do Estado e à tentativa de criar um quadro político que justifica a sublevação popular e a ascensão da UNITA ao exercício do poder, sem a necessária legitimação democrática, sabendo ela que essa será a única via para algum dia ser poder em Angola, tendo alguns dos seus dirigentes de topo noção clara de que a insurreição armada do passado pode agora ser travestida de uma eventual insurreição popular, como tem apregoado nas diversas localidades por onde tem. Então aqui, quem é que é o democrata, quem é que não é democrata? Bom, eu penso que, sabe, Álvaro, eu só estou aqui no Benhaja com um esforço titânico, porque eu não passei muito bem
mas como já tinha o compromisso e estava com o Gica, e então, pronto, fiz este esforço. Mas fico mais doente quando ouço pessoas que já tiveram responsabilidade, inclusive como escuteiro. Afinal, que transmissão de conhecimentos esta pessoa tem? Ele é o secretário para a informação. Não se estranha como é que o MPLA está na lama. Não tem comunicação. Porque o Rui Falcão não pode agir como um falcão, com respeito que eu tenho para estas aves. Ora, o problema é interpretativo. Ele tem um grande conflito de interpretação daquilo que dizem as palavras num texto. Não é preciso ir para a Constituição, é em qualquer texto. Tomada pelo poder, pela força. Ou tomada do poder. A tomada do poder só é possível em Angola através dos partidos políticos. Se eu quiser ser presidente da República, eu não posso, estou impedido. Se não for através do partido político. Se o secretário da Informação não sabe isso, quer dizer, eu não posso chamar nome aos bois. Também tenho que chamar aos burros, que são seres muito inteligentes, muito prestáveis, enquanto animais, porque nos ajudam. O meu pai me deixou a guardar burros. Eles eram meus companheiros porque me ajudavam a carregar a carga. Eram obedientes e eram inteligentes. Agora, um homem não pode...